Como vai, pessoal? Tudo bem? Então, quero fazer uma pergunta para vocês, oitavo ano. Como foram de prova? Foram joinha? Espero que sim, né? Então, vamos começar aí. Matéria nova, apostila nova, ok? Apostila 3. Então, vamos atentar porque já vai ser conteúdo de uma próxima prova que vocês vierem a fazer. Professora, já? Calma, assim que terminar a V1. A V1 ainda não acabou, né? Acabou de português, mas terão de outros conteúdos, né? Mas prestem atenção, seja vai ser matéria de uma próxima prova que vocês venham fazer. Lembrando, apostila 3, ok? Façam aquelas anotações no caderno, até porque nós vamos corrigir exercícios, né, dessa matéria nova, que foi conceitos que a professora Joyce passou para vocês. Vou falar nos exercícios, nas correções, sobre todos os conceitos de novo. Então anotem, né? A oportunidade, se ficou alguma dúvida, de tirar agora, perfeito? Então vamos lá, peguem a apostila para corrigir os exercícios. Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos começar? Vamos pegando aí a apostila para efetuar a correção, né? Vamos pegando na página 28. Vamos acompanhar a leitura do poema. É bom que vocês podem estar com a apostila em mãos, fica mais fácil caso esteja muito pequeno para visualizar aí o slide. Mas qualquer coisa, se você tiver no celular, você pode dar um zoom. Leia o poema a seguir do poeta Vinícius de Moraes. O verbo no infinitivo. Ser criado, gerar-se, transforma o amor em carne e a carne é respirar e chorar. E adormece. E se nutrir para poder chorar, para poder nutrir-se e despertar. Um dia a luz e ver, ao mundo e ouvir, e começar a amar e então sorrir. E então sorrir para poder chorar, e crescer e saber e ser, e haver, e perder e sofrer, e ter horror de ser e amar, e se sentir maldito, e esquecer tudo ouvir um novo amor, e viver esse amor até morrer, e ir conjugar o verbo no infinitivo. Antes da gente ir para a pergunta, né, o que vocês entenderam desse poema do Vinícius? Não vai me dizer que nada, né, pessoal? A imagem aí já não diz alguma coisa, né? E aí, só para vocês poderem compreender, né, o que o poema está apresentando, ele fala da vida de uma pessoa, né? Das transformações da vida, dos sentimentos, né? Quando ele fala também na transformação, no nascer, no amor, ou seja, até nas angústias. É isso que o poema fala. Vocês precisam compreender para poder responder as questões, né? Então vamos lá, vamos para a primeira. Tá assim, ó. Que efeito de sentido o último verso do poema apresenta? Ó, o último verso do poema é esse aqui, ó. E ir conjugar o verbo no infinitivo. Só que para você entender direto, você tem que compreender a história do texto, né? Olha só, ele começa e fala assim: de se amar e de se sentir maldito, e esquecer tudo ouvir um novo amor, e viver esse amor até morrer, e ir conjugar o verbo no infinitivo. Então, qual é a ação apresentada aí? Quando ele fala, né, quando ele fala esquecer tudo que vir, no amor, até eu morrer, é que as coisas vão estar sempre o quê? Se repetindo, né? Ou seja, a vida, quando ele fala conjugar o verbo no infinitivo, é que vai estar sempre o quê? Repetindo que as ações, que o sentido da vida, né? É uma coisa que está sempre voltando e se repetindo, voltando e se repetindo, ok? Então vamos na B. A B diz assim: a que forma nominal corresponde a maioria dos verbos empregados no poema? Então lembrando que a gente tem 3 formas nominais, né? O infinitivo, o particípio e o gerúndio. São esses 3 formas nominais. Aqui eu vou colocar para vocês o seguinte, depois eu apago, ó. O AR é a terminação do verbo no infinitivo. O DO é a terminação do verbo no particípio. E o NDO é a terminação do verbo
no gerúndio. Esse AR, na verdade, né, pode ser R, IR, ficam presos com R, porque o AR só se for da primeira conjugação, como amar, por exemplo, né? Mas se for vender, que é a segunda conjugação, não é A, é. Se for partir, que é a terceira conjugação, é I. E, Luana, não lembro disso. Ó, primeira, segunda e terceira conjugação é dos nossos verbos. A primeira conjugação são os verbos terminados em A. A segunda é terminada em E a terceira é terminada em I. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar, então, aqui para o poema. Vamos voltar para o poema. Aqui, ó. Então, ele quer que você diga, né, a maioria dos verbos. Então, vamos lá. Ó, gerar, transformar, respirar, chorar, adormecer, nascer. E aí, esses verbos, eles são conjugados, a maioria, em que forma nominal? Muito bem, na forma do infinitivo, né? A forma do infinitivo, que é aquele terminado em R. Agora, só cuidado que existe o infinitivo, né? Que é o pessoal e o impessoal. O que seria isso? O pessoal é aquele verbo flexionado, né? Por exemplo, o aprender. Se ele tiver em aprenderem, ele é pessoal, né? Se ele tiver na própria origem de aprender, ele é o impessoal. Que é isso que a gente está falando agora, é o que a gente viu ali, né? Que é o nascer, o adormecer, o chorar. Então, ele é um infinitivo impessoal. Nascer. A C diz assim: que efeito de sentido essa forma nominal gera no texto? Então, que forma nominal? O infinitivo, né? Essa forma nominal infinitivo, lá no nosso texto, ele exprime que sentido? Quando ele fala, né? Vamos voltar aqui no texto para vocês acompanharem lá. Ser criado, gerar, transformar. O amor em carne e a carne em amor. Nascer, respirar, chorar, adormecer. Então, quando ele fala dessas ações, ele quer dizer o quê? Né? Que podem acontecer com as pessoas, com o ser humano. E por isso, há uma ideia do sujeito utilizado ali. É uma ideia de estar sempre apresentando aquelas ações. Né? As ações são utilizadas explícita no texto, né? E o ser humano, nesse caso aí que ele está falando, né? Que é uma ação de que sempre vai se repetir, ele é uma ideia da pessoa, né? Do ser humano. É isso que ele quer dizer. Então, vamos conferir o nosso gabarito? Vamos lá, ó. Na A, que efeito de sentido o último verso do poema apresenta? Sugere que as ações representadas se repetirão para sempre, ou seja, que vão estar sempre se repetindo. Na B, a forma nominal correspondente à maioria dos verbos é o verbo no infinitivo. Ele bota aqui o impessoal, né, que foi o que eu expliquei para vocês, que é aquele que não é conjugado. Ah, professora, eu só botei infinitivo, tá certo? Tá. Não tá errado não, tá certo. Bom? C, que efeito de sentido essa forma nominal gera o texto? Olha lá, a forma nominal utilizada explicita a ideia de que ações apresentadas podem acontecer com todo ser humano. Por isso, não há especificação de um sujeito. Professor, eu escrevi de outra forma, não está escrito aí, mas eu escrevi o que você explicou, né? Mais ou menos o que você falou, também tá certo? Tá, né? É o texto que trata das pessoas, né? Ele não especifica quem é, mas ele trata dos sentimentos da pessoa, que foi o que a gente falou lá no início do texto, né? Da vida de uma pessoa, dos sentimentos que aquela pessoa expressa, tá bom? Ok? Então, vamos partir para o próximo exercício. Vamos lá, número 2. Diz assim: observe as orações a seguir e assinale aquelas em que o gerúndio foi utilizado adequadamente. Então, né, vamos colocar aqui, ó, o gerúndio, que termina com NDO. E a professora Joyce, quando ela deu o conteúdo para vocês na aula passada, ela falou sobre o gerundismo, né? E o que é o gerundismo? A gente fala, né, que é um exagero da utilização do verbo, e nesse verbo a gente tem um verbo no gerúndio, né? Muito utilizado por pessoas, por exemplo, de telemarketing. Telemarketing, você vê muitas pessoas utilizando esse gerundismo, né? Vai estar entrando em contato com você, a operadora vai estar entrando em contato com você. Então, esse vai estar entrando, né? Eu tenho 3 verbos nessa locução verbal: vai estar entrando. E o entrando, né? É um verbo que termina com NDO, consequentemente é um gerúndio. Então, a gente fala que é um gerundismo, que é chamado de um vício de linguagem, que é o quê?
o excesso de verbos, o exagero dessa locução verbal, tá? Então, vamos ali. Observe as orações a seguir e assinale aquelas em que o gerúndio foi utilizado adequadamente. Não esqueçam disso. Então, vamos lá. Na primeira. Minhas filhas estão brincando no quintal. E aí, eu tenho aqui, ó, estão brincando. Vamos sublinhar aqui. Estão brincando. Bem, uma locução verbal normal, não tem nada de excesso, né? Então, tá ok, tá adequada. Nossa secretária vai estar entrando em contato com você. Ah, professor, isso para mim tá certo, não tem nada de errado. Mas aí eu tenho o quê? Esse excesso de locução, ó, vai estar entrando. Não era melhor eu falar que a pessoa vai entrar ou que a pessoa vai, que é a secretária, né, vai entrar em contato ou que a secretária entrará em contato? Então, assim, esse vai estar entrando é um excesso, é um exagero do verbo utilizando o gerúndio que se torna um gerundismo. Então, tá errado. Estávamos falando sobre você hoje cedo. Então, estávamos falando, também não tem nada de excesso, né? Então, tá certo. Pedrinho vai estar completando 5 anos na próxima semana. Vai estar completando. Passou um pouquinho aqui. Vai estar completando. Aí, ó, 3 verbos, um do lado do outro. Quer dizer, olha o excesso de verbo aí, o excesso nessa locução verbal. Porque eu falei que o Pedrinho, né, vai completar 5 anos na próxima semana. Então, não é para marcar o errado, essa é para marcar o certo. Então, essa também tá errada. Chorando, ele foi embora. Bem, eu só tenho um verbo aí, né? Não tem uma locução verbal. Então, tá certo. Use água fervendo para dissolver o mingau. Então, aqui também não tem nada demais, né? Ferver, fervendo. Tá certo também, nada demais. Mas mês que vem vou estar viajando para a Europa. Vou estar viajando. 3 verbos juntos. O excesso da locução verbal, o exagero da locução verbal. Então, por que eu não falei que mês que vem eu viajarei pela Europa, eu vou viajar pela Europa? Não era mais fácil falar isso? Então, aqui as erradas são a B, a D e a G. Vamos conferir nosso gabarito. Olha lá, a B, a D e a G, que são as erradas. Aqui está marcada que são certas. Agora, na número 3, ele pede para você, olha lá, reescreva as orações do exercício anterior, nas quais foi feito o uso do gerundismo, corrigindo-os. Então, a gente já tinha, vamos voltar lá só para vocês poderem ver, olha lá, que é a B, a D e a G. Vamos marcar de novo, para a gente poder corrigir esse erro aí, ó. Vai estar entrando, vai estar completando e vou estar viajando. Então, ó, nossa secretária vai estar entrando em contato com você. Não era mais fácil botar aqui, nossa secretária vai entrar em contato com você? Professora, se não quiser botar locução verbal, quiser colocar, a nossa secretária entrará em contato. Pode ser. Só cuidado, tá? Se você colocou um verbo só, mas não conjugou certo, botou o tempo do verbal errado, você vai ter que consertar, né? Porque nossa secretária entrará em contato é uma coisa que vai acontecer, né? Então, cuidado para não usar o tempo verbal errado. Na D, Pedrinho vai estar completando 5 anos na próxima semana. Pedrinho completará 5 anos na próxima semana, ou o Pedrinho, né, vai completar 5 anos na próxima semana. E na G, mês que vem vou estar viajando pela Europa. Mês que vem vou viajar pela Europa, ou mês que vem viajarei pela Europa. Ok? Vamos conferir nosso gabarito? Vamos lá, ó, nossa secretária entrará ou vai entrar e Pedrinho completará e vai completar. Eu só esqueci de botar a G, né, que é o mês que vem viajarei ou vou viajar pela Europa. Ficou cortadinho aqui, não entrou. Não esqueçam de colocar aí, tá? Mês que vem viajarei pela Europa ou mês que vem vou viajar pela Europa. Não esqueçam a G. Agora eu tenho essa tirinha do Garfield. Vamos lá ver o que a tirinha do Garfield nos diz. Leia a tirinha a seguir com o personagem Garfield. Aí eu tenho que olhar todo o contexto, né? Primeira tirinha está o Garfield andando normalmente. Ele vai no segundo quadrinho e se depara com uma flor gigante, uma flor maior do que ele. Ele para e
passa e comenta, né? Tem chovido muito. Agora vamos ver o que eu quero. Olha ali, ó. Por que o Garfield concluiu que choveu muito? Por que vocês acham que ele, ali naquela tirinha, quando ele tá caminhando, que se depara aí com uma rosa gigante, ele fala que tem chovido muito? Por que vocês acham que ele chegou a essa conclusão? Provavelmente, por ela ser uma flor, né, maior do que ele, a única explicação lógica é essa. Choveu tanto que a flor cresceu muito, ok? Então, ele anda, se depara com uma flor muito grande, uma flor maior do que o próprio Garfield, e aí ele chega à conclusão que ela é tão grande assim, a única razão é por ter, né, chovido muito. Vamos ver o que é na B? Ó, de que forma nominal foi empregada no último quadrinho? Vamos ver qual é. Identifique. Qual é a forma nominal aí? Qual é a palavra? Vou pegar a caneta. Aqui, ó. Ou a locução verbal. Tem chovido, né? Essa aqui é minha locução verbal. Tem chovido. E qual é a forma nominal dela? É o do chovido? É o particípio. Né? O particípio é aquele que termina com DO. Aqui, ó. Ficou até em cima, DO. Né? O NDO é o gerúndio e o R é o infinitivo, ok? Lembrando, né, que o particípio também ele tem o regular e o irregular, ok? Que a gente chama que o particípio regular é aquela terminação invariável, que não tem variação, que é o caso desse aí. Olha ali, vamos para a terceira. Com que sentido essa forma nominal foi empregada na tira? Por que você acha que botaram aí o particípio? Quando ele fala, né, que tem chovido muito e essa flor tá ali, é uma ação que acaba acontecendo com muita frequência e que já finalizou, que já acabou. Até porque já acabou a chuva, que ele acha que choveu e a flor tá gigante. Então, vamos conferir nosso gabarito. Olha lá. Porque Garfield concluiu que choveu muito? Porque ao se deparar com uma flor bem maior que ele, a única razão que encontrou para explicar o motivo disso foi ter chovido muito. Na B. Que forma nominal foi empregada no último quadrinho? Vamos identificar. É o tem chovido, que é a locução verbal. Na verdade, o particípio do chovido, que é o que a gente tem que analisar. Na C, com que sentido essa forma nominal foi empregada? Está ali, ó, o particípio foi empregado com o sentido de apresentar uma ação que ocorre com frequência, porém já finalizada ou já concluída. Vamos para a número 5. A número 5 diz assim: leia os textos a seguir, depois identifique a forma nominal presente em cada um deles e explique com que função essas formas nominais foram empregadas. Lembrando, né, que as funções das formas nominais, do infinitivo, do particípio e do gerúndio, na maioria das vezes eu vou classificar o infinitivo como um substantivo, não esqueça, o particípio lá como um adjetivo, o gerúndio, ele pode ser um adjetivo, ele pode ser um advérbio também, tá bom? Então, vamos ler a tirinha. Viu? Deixei a torneira correndo. Agora, quando quiser a água fresca, você mesmo pode pegar. Se tiver alguma dúvida, fale comigo. Como é que a água chega até o prato? Coitado. Então, vamos lá. Qual é a forma nominal aí na tirinha? Onde é que tá a forma nominal? Ó, tá aqui, ó. Primeiro quadrinho. Ó. Correndo, né? Qual é a forma nominal que termina com NDO? Como é que é o nome dessa forma nominal? Gerúndio, né? Muito bem, é o gerúndio. Aí ele pede para você explicar o sentido, né, ali da forma nominal, qual é a função dele. Ó, viu? Deixei a torneira correndo. Então, ele está aplicando uma ideia de advérbio. Esse correndo, ele tem a função do advérbio. Tá? Vamos ver. Ali, ó, o A correndo é um gerúndio empregado com função de advérbio. Vamos ver o próximo. O próximo é um textozinho. Solução vira problema. Lixo de toda espécie, inclusive tóxico, é despejado nas imediações da unidade de recolhimento de pequenos volumes no horto, onde se pode descartar objetos como móveis eletrônicos, entulhos e restos de poda. Onde está a nossa forma nominal aí nesse texto? Quem sabe me dizer onde está?
Ó, quando eu falo aqui, ó, é despejado, é uma locução verbal, né? Dentro dessa locução verbal aí, cadê nossa forma nominal? Despejado, muito bem. E ele tá em qual forma? Particípio, isso aí. Nem pareceu meu R, vou botar ele pra cá. Particípio. Né? E agora que eu quero ver. Qual é aí a explicação dessa função? Ele tá como particípio por quê? Ele é um adjetivo, muito bem. Perfeito. Olha ali nosso gabarito, ó. Despejado, que é um particípio empregado com função de adjetivo. Agora eu tenho esse outro aqui, ó. Navegar é preciso, viver não é preciso. E aí? Ó, vou pegar aqui nossa canetinha. É o navegar. E eu tenho outro aqui, ó. Esse viver aqui, ele também é uma forma nominal. Qual a classificação dessas formas nominal? É um infinitivo, porque termina com R, né? Infinitivo. E aí, qual a função empregada por eles? Eles são substantivo. Perfeito. Vamos lá? Olha ali, navegar e viver, infinitivo empregado com função de substantivo. Agora vamos ler isso aí que não tá no nosso livro, né? Nós já corrigimos tudo aí que foi pedido. Para correção de hoje, eu vou deixar as outras páginas já no final dos slides para vocês fazerem. Da própria apostila, né? Mas esse aí foi a correção de hoje, exercício que foi passado na aula anterior. Então, eu coloquei mais essas atividadezinhas aqui, só para a gente finalizar aí o conteúdo de exercício de vocês, tá? Então, vamos ler aí a tirinha. Odeio estudar. Poderia já estar formado, trabalhando, morando sozinho, pagando meu aluguel com meu carro, IPVA, licenciado, IPTU, CPMF e INSS. Com mulher e os filhos. Descobrir que amo álgebra. Vamos ver o que está pedindo ali. No fragmento a seguir, há 3 formas nominais do verbo. Aparecem sublinhado o verbo na forma do gerúndio. Sublinho o verbo na forma do gerúndio. Então, eu tenho ali, ó, poderia já estar formado e trabalhando, né? E agora eu quero que vocês sublinhem para mim, é o que está pedindo, né? Ó, sublinho o verbo na forma do gerúndio. Qual desses aí está no gerúndio? Isso aí, já ouvi alguém falando. Perfeito. Aqui, vou pegar a caneta. Ó, trabalhando. Por quê? Deixa eu mudar a cor aqui para mostrar para vocês, ó. Por conta desse finalzinho aqui, ó, do NDO, né? NDO é a marca do nosso gerúndio. Não esqueçam. Olha ali nosso gabarito. Trabalhando. Perfeito? Vamos para mais uma? Para mais uma. O verbo no gerúndio, sublinhado na questão anterior, ele indica uma característica do sujeito, o estado do sujeito ou uma ação do sujeito. Vamos voltar lá? Ó, poderia já estar formado trabalhando. E aí? É uma ação, um estado, uma característica. Quando ele fala que ele poderia estar trabalhando. Lógico, muito bem. É uma ação. Vamos voltar aqui para a caneta. É uma ação. Resposta, ação. Ok? Vamos para mais uma? Nosso gabarito, uma ação, mais uma. O verbo no gerúndio, pagando, no segundo quadrinho, compõe uma locução com. Vamos voltar lá? Os verbos são estudar, poderia e estar. Então, vamos ver qual é o verbo que vai formar esse pagando. Vamos voltar aqui na nossa tirinha. Eu poderia ter botado ela ali de novo, mais perto da questão. Esqueci, mas não tem problema. Vamos procurar ele aqui, ó. Odeio estudar. Poderia já estar formado, trabalhando, morando sozinho, pagando o meu aluguel.
E aí, esse pagando aí se refere a que verbo para formar essa locução verbal? Ó, odeio estudar. Esse estudar tá ligando a pagando? Não. Poderia já estar. Esse poderia tá ligando a pagando? Poderia pagando? Também não, né? Ó, já está formado. Esse está pagando o meu aluguel. Perfeito, é o estar. Vamos voltar então lá e vamos marcar a opção estar. Então, viu que a gente precisou voltar todo ao contexto, né? Então, vocês precisam estar sempre voltando ao contexto. Então, a nossa opção aqui, ó, é o estar. Estar pagando o aluguel. Olha ali o nosso gabarito. Estar. Mais um. Segundo os gramáticos, frases como vou estar trabalhando devem ser evitadas. Esse tipo de construção é chamado de... Então, ó, esse excesso de verbo aí, ó, vou estar trabalhando, vou estar entrando em contato, e aí? É um neologismo, um gerundismo ou um estrangeirismo? Nós falamos ele há pouco, numa correção do exercício. Isso aí, é um gerundismo, né? O gerundismo é esse excesso na locução verbal composto desse verbo no gerúndio. Muito usado por telemarketing, não esqueçam dessa informação. Então, acho que já existe... Olha lá, nossa resposta é gerundismo. Como vocês já praticaram bastante, revisaram bastante, ainda tem exercícios para fazer na apostila, que são essas páginas aí, ó, 30, 31, 38 e 39. Vocês vão fazer essas 4 páginas e eu vou voltar na próxima aula com a correção delas, tá bom? Então, eu quero que vocês fiquem com Deus, estudando, praticando bastante aí as formas nominais dos verbos, porque eu vou voltar com mais formas nominais. Pessoal, um grande beijo para vocês, tá bom? Tchau, tchau.